noite, meus amigos. Aqui sou eu, Joel Valim, para o Aqui se fala de política após um pequeno hiato aí de um mês, resolvendo alguns problemas particulares e tal, enfim. E do que nós vamos falar hoje, né? Fim do foro privilegiado. A gente está vendo aí que Eduardo Cunha foi preso. Para ele ser preso, ele precisou ser cassado, perder o mandato dele, perder a presidência da Câmara dos Deputados. Ele precisou perder o mandato dele na Câmara dos Deputados. E aí ele caindo vamos dizer assim, na justiça, perdendo o foro privilegiado, então o Sérgio Moro pode prender ele. Embora tenha demorado pra caramba, né? Pô, não consegui achar o endereço do cara, mas o SBT achou o endereço dele, mas aí o Sérgio Moro não achava, né? Então, assim, é sacanagem, né? Porra, é difícil, né? Encontrar o Eduardo Cunha, né, cara? Quando a gente faz corpo mole, às vezes é difícil, né? Bom, mas enfim, vamos voltar aqui ao assunto, a questão é foro privilegiado, né? Aí teve essa questão do Renan, semana passada, o juiz lá de primeira instância determinou aquela ação da Polícia Federal lá no Congresso, prenderam os 4 policiais legislativos, aí o Renan Calheiros deu um piti, o bicho entrou numas lá, né, e ficou doido, né? Ficou doido, chamou o ministro da Justiça de chefete de polícia, concordo com ele, cara, chefete de polícia, né? De um estado policial que está se instalando aí, opressor, esse estado que vai com um fuzil na cabeça do estudante lá dentro da escola, do estudante que está ocupando a escola lá, ok? Embora exista aí um espaço para discussão para saber se a ocupação é ou não é a melhor maneira, mas enfim, também não é a maneira de tratar a população na base da truculência de enfiar um fuzil na cabeça de uma criança. Porque quem está lá dentro da escola realmente é uma criança, né? Independente da opinião que eu tenha sobre a questão da invasão ou não, não se faz isso com um cidadão do nosso país, ok? Então, teve todo esse negócio, o Renan ficou puto e tal, tarará. Aí ele teve uma vitória, porque foi retirada essa operação, eles voltaram atrás no negócio, porque, claro, o governo, né, precisa desse cara, do Renan, né, o Temer, que é o golpista, né, o vampirão, precisa do Renan Calheiros, que é outro mais sujo que pau de galinheiro, né, precisa desse cara para aprovar a PEC da desgraça lá da 241, ok? Precisa do bicho. Então, assim, Temer pega, fala lá pro Alexandre de Moraes, então no final das contas a gente acaba com o negócio, não mexe comigo, não mexe no meu queijo, e esse é o ponto central da questão do foro privilegiado, porque assim, o negócio cai no STF, o STF não tem condições, não tem preparo, não tem estrutura, né, para suportar todos os processos que caem no colo dele. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem o foro privilegiado, que mais se utiliza desse mecanismo do foro privilegiado. Existem outros países, mas não com tanta intensidade quanto aqui no Brasil. Então está em discussão, existe um projeto de lei que foi colocado em 2001, 2002, mas que está parado, obviamente, né, porque é contra o interesse corporativo dos nobres deputados, senadores e demais políticos, né, está parado com a intenção de retirada do foro privilegiado. Não talvez uma retirada total, mas tipo assim, crimes comuns, crimes penais, né, o cara foi lá e matou alguém, deu um tiro em alguém, né, questões relativas à corrupção, enfim, coisas que não tenham a ver com a parte política, né, elas perderiam um foro especial e poderia ser julgadas por um juiz de primeira instância, como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, como foi o caso do Bill Clinton lá, quando ele teve um problema que ele mentiu lá, aquele episódio em que ele mentiu lá, ele foi julgado por um juiz de primeira instância, e isso não é considerado uma coisa que afete a democracia dos Estados Unidos. Então, assim, muitas teorias podem surgir, porque essa retirada é uma jogada política e tal, enfim, por causa que o Renan era aliado de não sei quem, isso aí não interessa. O que interessa é que
é bom para o país a retirada do foro privilegiado, porque a maioria desses políticos corruptos, os que são corruptos, todos eles, com certeza, se escondem atrás do foro privilegiado e de todos os problemas que advêm, não às vezes da falta de vontade que existe nos tribunais de foro privilegiado para julgar as coisas, mas também da falta de estrutura. Muitos crimes acabam prescrevendo, como foi o caso do Collor, que naquele episódio dele foram 3 os processos contra ele, mas 2 prescreveram, e aí quando julgaram, ele foi julgado inocente. Foi julgado inocente, beleza, né? É o julgamento, né? A justiça. Mas 2 simplesmente prescreveram, ou seja, o político hoje no Brasil, o corrupto, ele se beneficia do foro privilegiado não para o objetivo original que era o foro privilegiado, que era para garantir uma proteção por questões políticas, enfim, ele se beneficia do foro privilegiado para que os crimes, as maracutaias que forem descobertas acabem prescrevendo, porque os tribunais de foro privilegiado não têm condições operacionais de levar a cabo os processos em tempo hábil antes das coisas prescreverem. Pasmem, é impressionante, né? Então, eu queria vir aqui nesse vídeo manifestar o meu apoio a esse tipo de coisa. Acho que a sociedade deveria apoiar também. É um avanço para a democracia no Brasil, a retirada desse tanto de coisa de foro privilegiado e deixar só o que é de foro privilegiado mesmo, só o que é com relação à política e tal, e deixa o cara responder como qualquer cidadão comum responde na justiça comum, dentro do princípio do juiz natural, como qualquer cidadão responderia, ok? Então, um grande abraço para vocês e até o próximo Aqui se fala de política. Dá o seu like e assina o meu canal também. Valeu, um abraço.